turmas da EJA, sexta etapa, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 7 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento apreciação e réplica. Detalhando este objeto, teremos aí opiniões e posicionamentos críticos, ok? Então vamos iniciar esta aula. Muito bem, turmas. Então nós começamos esta aula observando este ambiente. Notem que nós temos aqui um ambiente que nos remete aí a uma situação em clima que é bastante seco, bastante quente, não é? A gente vê o chão de terra batida, a vegetação que é aí, né, do cacto, que vai remeter aí a nossa lembrança e nos levar aí a recuperar uma parte do Nordeste, uma região nordestina que é ali o sertão, não é? Então notem que com este ambiente onde estamos, eu convido vocês a pensar a respeito justamente aí deste ambiente nordestino. Por quê? Justamente porque eu quero lançar uma pergunta e o ambiente que nós estamos aqui vai nos ajudar a compreender os textos que vamos trabalhar durante esta aula, ok? E aí, então, lanço a pergunta para vocês. Você já tentou convencer alguém a assistir a um filme ou a ler um livro e aí ampliando um pouco mais, de repente a assistir a uma série ou a um capítulo de novela? Já tentou fazer isso? Como é que você faz isso? Que forma que você utiliza para convencer o outro a assistir algo de que você gostou tanto e quer que a outra pessoa possa ter acesso, possa conhecer aquela obra? Pois bem, no caso aqui, e se eu quisesse convencê-los a ler um livro que se chama Vidas Secas e que foi escrito por Graciliano Ramos? Eles estão aqui ilustrados. Bom, o livro vai justamente trazer uma história, uma narrativa que se passa nesse ambiente do sertão. Em uma época, né, o livro foi aí lançado em 1938, então era uma época em que havia aí uma tendência a começar a mostrar nos livros de literatura essas realidades brasileiras e que estavam passando por dificuldade e que ficavam distantes ali do eixo do Rio e de São Paulo, que era o eixo econômico-cultural do país naquela época. Então, nesse livro, nós temos justamente essa temática e as dificuldades que se passavam ali neste ambiente que está aqui ilustrado pelo nosso cenário, ok? Bom, talvez de repente você ache que ler um livro de literatura possa ser desafiador. Mas e se nós pudéssemos ter contato com a temática e com pontos desta obra, assistindo aí a uma animação inspirada nesta obra Vidas Secas? Então, é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá? No meio do sertão castigado pela seca, uma família luta para sobreviver. Sem destino certo, sem esperança clara, apenas caminhando. Talvez dê pra gente ficar aí um tempo. Se tiver água. Eu sou um homem forte, mas sou só um bicho bruto. Se tivéssemos uma cama de couro, se ao menos tivéssemos algo só nosso. Eu sou um bicho. Eu não sou gente. Vou correr no céu. Lá tem água, tem comida. Vou brincar com as borboletas. Pra onde vamos, Fabiano? Pra onde der. Pra cidade, talvez. E assim, no sertão sem fim, seguem os retirantes, como tantas outras famílias.
Muito bem, então esta breve animação seleciona ali alguns elementos importantes e marcantes desta obra, não é? Que, como disse a vocês, foi aí produzida por Graciliano Ramos e é do livro Vidas Secas, não é? Então, na nossa cartela nós temos aí informações e avançamos um pouco mais, né? O autor que escreveu justamente nessa época, nesse período aí em que havia a necessidade, né? Os artistas, os escritores buscavam começar a mostrar outras faces do Brasil e, nessa época, então, essas dificuldades, como a da seca no sertão nordestino, ficaram bastante evidentes pelas obras desse período aí, que mais adiante vocês saberão, é o período chamado de modernismo na literatura, tá? Mas isso é assunto para a língua portuguesa mais à frente, né? O livro é Vidas Secas e ele traz a temática aí de mostrar a realidade do sertão nordestino e as dificuldades que os retirantes vão enfrentando ao longo dessa jornada, ok? Então, a partir do que nós observamos nesta animação, que tem como inspiração este livro, nós temos então alguns elementos para tratar com vocês. Vamos lá, então? Então, a base da animação é a obra Vidas Secas, né, que foi publicada aí em 1938 e pertence justamente à segunda fase do modernismo brasileiro, que é justamente essa fase, essa etapa em que se vai tratar desses problemas sociais próprios dessas realidades do interior do Brasil, essas dificuldades que até então, lembremos, em 1938, as comunicações eram feitas de maneira diferente e se você vivia aí afastado dos grandes centros, você, né, não era enxergado, vamos dizer assim. Então a literatura começa a cumprir esse papel de mostrar essas questões e essas realidades, tá bom? E aí, seguindo, o objetivo da obra era, portanto, construir uma narrativa, é uma narrativa de ficção sim, ou seja, inventada, criada, mas que vai se embasar em uma realidade que existia, tá ok? Sem idealizações, então vai trazer o sertão da forma como ele se apresentava, todas as dificuldades que ele trazia. Não havia idealizações, tá? Pois a ideia era mostrar essa situação em que a seca e a questão climática extrema trazia miséria a esta região do Nordeste, que é a região do sertão, ok? E assim, sabendo então desta animação inspirada nesta obra, é que a gente vai pensar então, lembram-se do início desta aula em que eu perguntei, e se eu precisasse convencê-los a ler uma obra ou assistir a um filme e aí estendi uma novela, uma série e assim por diante? Como fazer? Uma das formas que funciona bastante é escrever resenhas. É isto mesmo, o nome é resenha. E muitas vezes, quando eu sei que um filme foi lançado ou um livro novo de um autor que eu gosto foi lançado, eu vou atrás de uma resenha para saber se é possível que eu me interesse mesmo por aquele produto e queira de fato conhecê-lo, assisti-lo, lê-lo, enfim. Então vamos conceituar a resenha? Olhem só. Então, a resenha é um texto que apresenta a opinião de um autor sobre uma obra. Então, alguém assistiu o livro não, né, gente? Assistiu a um filme, leu o livro, e aí ele vai fazer esse texto. Então, nesse texto ele vai trazer a sua opinião, ok? E nessa opinião ele vai informar se vale a pena assistir, ler, e vai dizer por quê. Ok? Não basta só dizer não assista sem explicar o motivo. É preciso abordar, tratar, trazer aí uma sustentação da sua opinião. Então é por isso que eu trato com argumentos, tá certo? Então eu trago argumentos para isso, que vão sustentar a minha opinião. Então a resenha combina um resumo e a análise crítica. Então eu conto ali alguns fatos do livro, do filme, do espetáculo, da série, mas não conto tudo e nem revelo os pontos principais, né? E trago a opinião. E aí existem sites, existem páginas aí nas redes sociais, existem vídeos circulando também nas redes sociais que fazem isso. A resenha
desse livro, desse filme, e aí eles tentam te convencer a assistir, a apreciar aquela obra. Então, isto é uma resenha. E aí agora, vamos pensar na resenha da animação que nós assistimos aqui logo no início da aula. Então vamos de novo recapitular agora pensando como resenha, ok? Então vamos avançar, olhem só. Então, aquela animação, já sabemos, ela foi inspirada nessa obra Vidas Secas do autor Graciliano Ramos, ok? Então, foi uma forma que nós encontramos de trazermos a vocês um pouco dessa obra, certo? E talvez, quem sabe, depois da animação você se interessa pelo livro, ok? E aí, então, pensando naquela animação, como seria esta resenha? Esse texto que pode te convencer a ler depois este livro, mas a pensar e a assistir a animação. Então, vamos lá. Na cartela nós temos aí a adaptação da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos para o formato de animação é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Com uma linguagem visual marcante e trilha sonora melancólica, a animação retrata com profundidade a dureza da vida do sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta por sobrevivência em meio à seca e à miséria. A escolha das cenas emblemáticas, sim, porque aquelas cenas de animação são as que são mais lembradas, são as mais emblemáticas, como a morte de Baleia, que é a cachorra, e a prisão injusta de Fabiano, reforça o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza. O uso da voz dos pensamentos reprimidos de Fabiano e Sinhá Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo introspectivo da obra. A estrutura fragmentada da narrativa refletida na animação contribui para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim vivido pelos retirantes. Apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, sem perder a densidade da mensagem original. Então, neste breve texto, nós mostramos aí para vocês, então, esta resenha da animação, ok? E aí, nós vimos que sim, ele tratou ali, fez um breve resumo do que continha na animação, os trechos, a forma como a animação foi construída e fez a sua crítica. No caso desse texto, são críticas elogiosas, ele avaliou positivamente esta animação, ok? E aí, então, vamos destrinchar um pouco mais este texto? Vamos lá, então. Lembrando, estamos tratando da resenha. E notem que chamamos de resenha crítica, justamente porque crítico é aquilo que traz a opinião, uma opinião sustentada, certo? Então, a resenha crítica é um texto opinativo que avalia uma obra, indicando seus pontos positivos e negativos, com base em argumentos, ou seja, você diz por que você tem aquela opinião, certo? Avançando, vamos lá? Uma resenha crítica tem como objetivo informar e influenciar o leitor sobre a qualidade e importância de uma obra. E nesse processo de informar, ele vai fazer o quê? Influenciar, convencer. Lembra no início da aula? Lembra da nossa pergunta? Quando eu quero convencer, eu posso escrever a resenha. E é nesse processo de mostrar o que acontece, aquele resumo, né, ali bem básico, bem pontual, dizer sobre a qualidade, é que eu posso convencer alguém a ler o livro, a assistir ao filme e assim por diante. E como é que se faz aí a estruturação de uma resenha? Olhem só. Então eu preciso ter uma introdução, tá? E essa introdução vai apresentar a obra, pode conter o título, quem é o autor daquele texto, a data em que foi escrita, né? E o gênero que vai ser resenhado, né? Se é um filme, se é um romance, se é um espetáculo. Enfim, é importante contextualizar esta obra alvo da resenha, ok? Além disso, é preciso conter o resumo da obra, né? Se você ainda não assistiu ao filme,
é bom saber um pouco daquilo que acontece, né? Então explica do que se trata, mas sem dar os spoilers, né? Porque muita gente vai ficar chateada, já sabe o que acontece, vai assistir por quê? Vai ler por quê, correto? E aí, além disso, é importante fazer uma análise crítica, né? A opinião com justificativas, que podem fazer comparação com outras obras, destacar os aspectos técnicos, o enredo, os personagens, enfim. Nessa parte da opinião, é possível que apareçam todos esses elementos, ok? E por fim, o meu texto vai ter a conclusão, né? A minha resenha terá uma conclusão, que vai reforçar a opinião e diz se recomenda ou não a obra. No caso do nosso exemplo da resenha sobre a animação, há uma recomendação. Mas agora a gente vai ver então como é que ficaram esses elementos naquela resenha. Então, olhem só. A introdução trazia esse trecho que dizia o seguinte: a adaptação da obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos para o formato de animação é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Então percebam que aqui fez-se uma contextualização do que se trata a obra, esta adaptação no formato de animação. Já aqui, há sim uma apreciação de valor, diz que é fiel, que é sensível, né? Então já vai trazendo uma opinião que é positiva. E aí, depois da introdução, temos o quê? O resumo da obra, então vamos lá? Com uma linguagem visual marcante, trilha sonora melancólica, a animação retrata com profundidade a dureza da vida no sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta por sobrevivência em meio à seca e à miséria, né? Então aqui resumiu de maneira bastante pontual o que aparece naquela animação. E aí, então, vamos à análise crítica, que é justamente onde se vai dizer quais são os pontos positivos, se há pontos negativos e assim por diante. A análise de cenas emblemáticas, como a morte de Baleia e a prisão injusta de Fabiana, reforça o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza. Ainda segue. O uso da voz em off, ou seja, é só a voz ali do narrador, sem que ele apareça, né? Dá voz aos pensamentos reprimidos de Fabiano, e sim a Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo da obra introspectivo. Então, ele vai trazendo esses pontos positivos e trazendo aspectos técnicos, como, por exemplo, a voz em off de narração, que aparece ao longo de toda esta animação. E ainda, na apreciação crítica, olhem só, a estrutura fragmentada da narrativa refletida na animação contribui para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim vivido pelos retirantes. Então, assim, ele mostra que dessa apreciação crítica dele, ele entende como algo positivo, porque há uma contribuição no sentido de expor esse problema. Então, nessa apreciação crítica dele, ele vai construindo de maneira positiva a forma como a animação foi realizada. E aí ele conclui. Lembra que a resenha tem que ter conclusão? Pois bem, apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, né? Sem perder a densidade da mensagem original. Então vejam que na conclusão, para encerrar, ele reafirma positivamente a sua opinião sobre a animação, porque desde o início nós vimos que ele vai trazendo pontos positivos dessa animação e ao final ele diz que é justamente uma forma positiva de introduzir a novos leitores, já que o romance pode ser mais denso, você pode começar pela animação e aí você conhece um pouco dessa obra e se interessa, quem sabe, por ler o romance original. Então vejam, aquilo que eu falei no início desta aula, né, que se de repente você não quiser ler o livro, achar que é um desafio longo, grande, você pode começar pela animação e você vai conhecendo aos poucos a obra deste autor, ok? Então assim nós vimos no nosso exemplo a resenha crítica, as partes da resenha crítica sobre a animação
desta aula, ok? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual resenha crítica? Vamos lá. Então, quais são as características linguísticas? Então, a linguagem deve ser clara e objetiva, por quê? Porque é necessário que esses dados, que essas informações sobre a obra que está sendo resenhada sejam passadas da maneira mais clara possível. Nessa parte, especialmente aí do resumo, é importante que não haja ali a questão da opinião, mas a linguagem precisa ser objetiva, direta e assim por diante. A opinião vai aparecer, sim, em um momento específico. E aí, essas marcas de opinião, quando aparecerem, serão aí marcadas por eu penso, considero, na minha visão. Deve ficar claro que esta opinião é daquele que está escrevendo a resenha, certo? E é preciso que tenha uma argumentação. Se tem opinião, eu preciso justificar por que eu tenho aquela opinião sobre aquele livro, sobre aquele filme. Esta opinião é o que nós esta justificativa é o que nós chamamos de argumentação. E aí, além disso, outra marca é o uso dos adjetivos e conectivos. É importante para a construção de um texto um pouco mais longo que eu utilize aí adjetivos na minha avaliação crítica, né? E os conectivos, portanto, no entanto, além disso, podem me ajudar a construir, a ligar as partes do meu texto, ok? Então, assim, a gente conheceu melhor o que é uma resenha crítica e vimos tudo isso com o auxílio da animação sobre o romance Vidas Secas, ok? Mas trouxe outra animação para esta aula. Esta é baseada em um conto que se chama Dona Dadá. Acompanhem. Dona Dadá. Esta história é baseada na obra Unhas de Fora, escrita por Astrid Cabral. Quando Dona Dadá chegou à vizinhança, logo causou estranhamento. Seu jeito autoritário e suas unhas encardidas chamavam atenção. Mas o que mais intrigava era sua mania de se apropriar do que não era dela. Primeiro foram as frutas do quintal. Depois, as galinhas começaram a desaparecer. Mas a vizinhança estava atenta. E todas as pistas levavam a Dona Dadá. As crianças não ficaram caladas. Foram até a casa de Dona Dadá e exigiram justiça. Seu marido, sem jeito, permitiu que levassem as galinhas de volta. Mas Dona Dadá não gostou nada disso. Foi então que a vizinhança teve sua revanche. O jabuti de estimação de Dona Dadá apareceu na casa errada. E sem que ela percebesse, virou um jantar especial. A justiça estava feita, à sua maneira. Dona Dadá tentou levar vantagem, mas no final, enfrentou as consequências. Na vida, honestidade e respeito fazem toda a diferença. Colhemos o que plantamos, não é? Então, com este conto aí de Dona Dadá, tem aí, né, uma mensagem implícita, apesar das ações serem aí inesperadas, vamos dizer assim, é possível fazer uma resenha deste conto, desta animação que trouxe este conto? Com certeza. Então vamos ver como fica? Olhem só, então a introdução trará a seguinte forma de escrita do texto. O conto As Unhas de Fora, da escritora Astrid Cabral, utiliza elementos do cotidiano com uma linguagem popular e bem-humorada para abordar temas profundos como a hipocrisia social, a desigualdade e justiça. A obra, embora construída com traços de narrativa infanto-juvenil, revela uma crítica sutil, porém contundente, aos comportamentos reprováveis escondidos sob a aparência de respeitabilidade, né? Então tínhamos ali aquela senhora que se julgava superior aos demais daquele ambiente, na verdade tinha um comportamento reprovável porque ficava aí se apropriando daquilo que era dos outros, não é? Então temos aí esse expor aí de questões sociais, não é mesmo? E aí então, depois da introdução, já que a introdução contextualizou para a minha obra, o que acontece na resenha? Nós temos o resumo da obra. Então, vamos lá? No resumo dessa obra, então, nesta resenha, teríamos o seguinte. A narrativa gira em torno da chegada de Dona Dadá.
Uma nova vizinha que aparenta ser séria e respeitável, mas que, aos poucos, revela-se uma pessoa autoritária, preguiçosa e desonesta. A mulher se mostra severa com as empregadas, rouba frutas, galinhas e até um jabuti que havia sido presenteado ao avô da narradora. Sim, porque esta obra, este conto, é narrado por uma dessas crianças da vizinhança que estavam ali, né? Então, o jabuti era desta narradora que conta a história. Tudo isso enquanto mantém uma postura de superioridade social, observando a rua de sua janela com seus anéis chamativos e uma expressão sempre amarrada. A família da narradora, composta por figuras simples, desconfia e depois confirma os furtos, elaborando então pequenas formas de retaliação, como a devolução do jabuti em forma de guisada. A história é narrada do ponto de vista de uma criança, o que intensifica o tom de inocência diante dos atos injustos. Então vejam que houve aí um resumo da obra, né, que é o conto. Assim poderia ser de um livro maior, de um filme, de um espetáculo, até mesmo de um conjunto de músicas. Poderíamos fazer uma resenha disto tudo. Depois, então, de introdução e de resumo da obra, o que acontece na resenha? A análise crítica. Então, vamos a ela. Como é que ficaria, então, a análise crítica nesta resenha que estamos fazendo? O conto utiliza-se da linguagem regional e da oralidade para construir personagens verossímeis, ou seja, possíveis de existir na realidade. Isso é que é ser verossímil, tá? E uma ambientação rica em elementos culturais nordestinos. A figura de Dona Dadá representa uma elite moralmente corrompida, que se vale de sua posição social para cometer abusos com impunidade. A narradora reforça o contraste entre o senso de justiça popular e o comportamento dissimulado dos adultos de prestígio. A crítica à hipocrisia está presente desde a descrição física da personagem até seus atos furtivos, que contradizem sua imagem social. O final, marcado por ironia, é uma espécie de justiça à moda da casa. Levanta questões éticas importantes. É aceitável revidar com as próprias mãos? O senso de justiça coletiva, mesmo que informal, pode ser mais eficaz do que o sistema tradicional? Então vejam que nesta parte da apreciação, da crítica feita à obra, temos aí, ele traz mais algumas informações sobre a obra, mas vai construindo isso de forma a mostrar como é positiva a maneira como a autora criou este conto para fazer essa crítica social através da figura de Dona Dadá, esta mulher que se julga superior no ambiente onde ela está, porém, na verdade, ela não tem nada de melhor que os outros, não é mesmo? E aí, depois de fazer este resumo, nós temos o quê? Temos a conclusão da nossa resenha. Então, na conclusão, o que nós temos? As Unhas de Fora é um conto que, com leveza e bom humor, convida o leitor a refletir sobre temas sérios, como as aparências enganosas, o abuso de poder e os limites da moralidade. Então, percebam que, para concluir, esta autora reafirma positivamente, porque se diz que é um convite para essa leitura e para essa reflexão, você precisará conhecer a obra. Então, assim, reafirma que é interessante que você a leia. E aí, seguindo, Astrid Cabral, que é a autora da obra, né, do conto, constrói uma narrativa rica, com críticas sociais profundas e um desfecho simbólico que valoriza a justiça popular como forma de resistência diante da impunidade. A obra diverte, mas também provoca reflexões importantes sobre o convívio em sociedade. Então vejam que ela encerra, deixando também a reflexão para você e, quem sabe, pensando, olha, leia este conto, tenha aí você essa reflexão. Então, por meio da resenha, eu posso convencer o outro justamente a fazer essa leitura ou a assistir a um filme, a uma novela, uma série, enfim, que foi algo que nos questionamos no início dessa aula. Então, a resenha crítica, tanto na forma escrita como na forma de alguns vídeos, como tem sido cada vez mais comum,
é um importante gênero textual para esta finalidade. E vamos recapitular então, quando tratamos de uma resenha crítica escrita, como é que ela deve se apresentar? Vamos lá, então, olhem só. Então, a resenha é justamente esse texto que trata de resumir um objeto, que é aí este filme, este romance, este conto, aquele capítulo de novela e assim por diante, um espetáculo musical que assistiu e assim por diante. Ela deve ser crítica, ou seja, fazer ali a indicação ou não daquela obra e informar o porquê. Dizer o porquê que deve assistir ou o porquê que não deve assistir. O porquê que deve ler ou o porquê que não deve ler. É preciso, então, justificar a opinião, argumentar sobre esta opinião, correto? E aí, como estruturar esse texto escrito? Deve conter uma introdução na qual se contextualiza a obra-alvo dessa resenha, deve conter ali um resumo da obra, com alguns pontos importantes, mas sem revelar os principais, correto? E a análise crítica, que é efetivamente onde se expõe a opinião que é ali embasada, argumentada, correto? E por fim, uma conclusão, que de certa forma reafirma aquilo que se expõe ao longo do texto e efetivamente traz a indicação ou não, assistir ou não, ler ou não a obra. Ok, pessoal? Então assim encerramos esta aula na qual conversamos sobre obras literárias, mas também sobre a resenha crítica.